O capítulo 26 de Gênesis vai nos contar sobre a peregrinação de Isaac nas terras dos filisteus. Por causa da fome que sobreveio à terra, ele vai para Gerar, que era um território filisteu que ficava próximo à fronteira egípcia. Os filisteus eram os povos que navegavam no mar Mediterrâneo. E aí aquele grupo de Gerar tinha um rei, também Abimeleque, que não é o mesmo que fez aliança com Abraão em Gênesis 20. Esse poderia ser um descendente do primeiro, ou Abimeleque poderia ser apenas um título filisteu. Então Isaac queria seguir para o Egito, mas Deus o proíbe de descer para lá e fala para ele: fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei. Isaac era forasteiro e estrangeiro naquele lugar, ele não tinha posse daquelas terras, mas Deus tinha prometido, conforme a aliança que ele fez com Abraão, que daria a posse permanente daquele território para Isaac e os seus descendentes. Deus diz que abençoaria a sua descendência e nela todas as nações seriam abençoadas. E essa promessa foi cumprida plenamente em Cristo. Isaac respondeu à aliança com obediência e também escondeu que Rebeca era sua esposa, assim como fez Abraão em Gênesis 12 e 20. Ele também tinha medo de ser morto porque ela era muito bonita. Mas a mentira dele chega ao fim. Abimeleque viu Isaac acariciando Rebeca e percebeu que ela era sua esposa e não sua irmã. Depois Abimeleque vai questionar Isaac por que ele ter mentido. No final, Isaac explica o motivo. Abraão e Isaac colocaram em risco o futuro da aliança ao fazerem isso. Sara e Rebeca quase foram tomadas por homens estranhos. Então aquele rei pagão ordena que quem tocasse em Rebeca seria morto. Isso mais uma vez mostra o cuidado de Deus, que é imutável e fiel à sua palavra, mesmo com as debilidades do instrumento do homem. Depois, Isaac é muito abençoado por Deus em Gerar. Ele chega a colher 100 por um. E isso causa muita inveja nos filisteus, que acabaram entulhando os poços que Isaac usava. Esses poços foram cavados pelos servos de Abraão e tinha também um pacto de não agressão, que foi firmado lá em Gênesis 21, 22. Mas depois da morte de Abraão, os filisteus renegaram aquele acordo. Abimeleque pede para que Isaac saia dali, porque ele já estava ficando mais poderoso que os filisteus. Creio eu que ele se sentiu confrontado. Então Isaac vai habitar no vale de Gerar e lá ele também abriu poços. Esses poços também tinham sido escavados por Abraão e entulhados pelos filisteus depois da morte de Abraão. Os servos de Isaac acham água naquele lugar e os pastores de Gerar reivindicam aquela água. Por isso aquele poço foi chamado de Ezeque, que significa contenda. Depois o mesmo se repete e o poço é chamado de Sitna, que significa inimizade e vem da mesma origem do nome Satanás. Por mais uma vez, os servos de Isaac cavaram outro poço e nesse não houve contenda, e ele o chamou de Reobote. E disse, porque agora nos deu o lugar do Senhor e prosperaremos nessa terra. Depois Isaac sobe para Berseba, e era o mesmo lugar onde Abraão também tinha firmado um pacto com os filisteus de não agressão. Naquela mesma noite, Deus aparece para Isaac, reafirmando a bênção da aliança, e ali Isaac edifica um altar, assim como fez Abraão em Gênesis 12, 7. Depois o rei Abimeleque procura Isaac para firmar uma aliança com ele, e Isaac questiona, até porque ele tinha expulsado ele das terras férteis de Gerar. Abimeleque responde que viu que Deus era com Isaac e pediu um juramento para que eles não os fizessem mal e vice-versa. E essa resposta de Abimeleque foi um testemunho da promessa de Deus a Isaac. Então Isaac recebe Abimeleque, que estava acompanhado também de Eustate, fizeram um juramento na madrugada e despediu eles. E naquele mesmo dia, os servos de Isaac acharam água em um poço que eles tinham cavado e aquele poço foi chamado de Seba, que significa juramento. E o local ficou conhecido como Berseba, que significa poço do juramento. No final do capítulo vai falar sobre o casamento de Esaú com duas mulheres filhas dos heteus que eram cananeias. Isso foi motivo de aborrecimento para seus pais, pois ele estava desconsiderando as bênçãos da aliança. E isso só mais uma vez retratou o caráter profano que Esaú tinha. E no capítulo 27 vai nos contar sobre a bênção de Isaac para Jacó e Esaú. Isaac já era velho, debilitado e não enxergava. Ele pensava que o fim da sua vida tinha chegado, então ele pede para que Esaú lhe prepare uma refeição saborosa com carne da caça dele, para que ele pudesse abençoá-lo antes de sua morte. E isso era um costume muito comum daquela época, O líder da família entregava a bênção antes da sua morte e da sua despedida, mas essa bênção naquela família tinha um significado espiritual singular, porque o filho que fosse abençoado seria o herdeiro de Deus. Rebeca escutou o pedido de Isaac e arquitetou um plano para que Jacó fosse abençoado no lugar de Esaú. Então ela pede para que Jacó busque 2 cabritos e traga para que ela possa preparar, e Jacó serviria o seu pai e seria abençoado. Jacó ainda argumentou com Rebeca que o pai poderia perceber a trapaça, porque ele era muito diferente de Esaú, que era muito cabeludo, e se isso acontecesse, ele seria amaldiçoado. Mas Rebeca assumiu a responsabilidade e disse que a maldição poderia cair sobre ela caso isso acontecesse. Então Jacó fez tudo o que Rebeca lhe pediu, e ela veste ele com as roupas de Esaú e coloca em suas mãos e seu pescoço pele de cabrito. E aí Jacó vai servir o seu pai, se passando por Esaú, e o pai, muito desconfiado, já questiona por que saiu tão rápido. E Jacó fala que Deus enviou a caça até ele. Jacó tomou o nome de Deus em vão. Muito possivelmente ele estava distante do Senhor, porque nessa passagem ele considera Deus como o Deus de meu pai.
Somente mais tarde que Jacó tem um encontro com Deus, que relata lá em Gênesis 28, 13 ao 22 e Gênesis 33, 20. Isaac, ainda confuso, pede para tocar Jacó para ver se ele realmente era Esaú, e Jacó sustenta aquele plano até o fim. Isaac se atentou somente aos seus falhos sentidos naturais e não teve discernimento espiritual nessa ocasião. Depois de terminar a refeição, Isaac pede para que Jacó o beije e ele o abençoa. O beijo fazia parte do ritual da bênção. Não é à toa que até hoje a gente pede a bênção beijando a mão. Aquela bênção nada mais era do que fertilidade, domínio da terra e a supremacia entre os povos e nações. No final, Esaú descobre a trapaça de seu irmão. Ele chega com a caça para servir seu pai e ser abençoado, e Isaac descobre que ele tinha abençoado o filho mais novo. Esaú fica muito revoltado e pede para que o seu pai o abençoe também, mas Jacó já tinha tomado a bênção para si, e Isaac não poderia fazer mais nada. A bênção já tinha sido dada a Jacó e isso não poderia mais ser revertido. Esaú, muito indignado, fala que não é à toa que o nome de Jacó era Jacó. Nisso ele faz uma referência ao significado do nome, que era enganador ou suplantador, já que ele nasceu puxando pelo calcanhar de Esaú. Ele também já tinha enganado Esaú por 2 vezes, tirando o direito dele de primogenitura anteriormente. A primogenitura e a bênção não eram a mesma coisa, mas nesse contexto elas estavam interligadas porque tinha relação também com a herança, da promessa da aliança de Deus. Depois, Isaac fala para Esaú que a sua descendência viveria longe das terras férteis e que serviria o seu irmão. E isso posteriormente foi cumprido, Os israelitas tomaram a terra prometida e os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, habitaram em região áridas e terras infrutíferas ao sul do Mar Morto. Por isso que se tinha muita tensão entre Israel e Edom. No final, Isaac ainda fala para Esaú: quando te libertares, sacudirás o jugo da tua cerviz. E por algumas vezes, os edomitas se livraram da dominação israelita. 2 Reis 8:22 diz: todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o mando de Judá até o dia de hoje. Então também se revoltou a Líbina no mesmo tempo. Depois tem a ruína de Edom, que foram assimilados pelos judeus, e a dinastia do rei Herodes, o Grande, que ele também descendia de Esaú. E essa bênção de Jacó e de Esaú também foi cumprido a profecia que tinha precedido no nascimento deles. Isaac sabia que Deus tinha escolhido Jacó, mas ele escolheu Esaú para entregar a bênção. Também teve uma falta de visão espiritual por parte de Isaac. Mas é o Deus soberano que governa toda a história e garantiu que o seu propósito fosse cumprido. Esaú fica muito irado e planeja matar Jacó. Rebeca fica sabendo e trata também para que Jacó vá para a terra de Harã para ficar na casa do seu irmão Labão. Quando a fúria de Esaú passasse, ele poderia retornar. Rebeca também fica muito aborrecida com as mulheres hetéias que Esaú tinha tomado por esposa. E essa também foi uma justificativa para que Jacó fosse para a terra dos seus familiares e não se casasse com as filhas de Et, assim como fez o seu irmão Esaú. Gênesis 28 nos fala sobre a fuga de Jacó para Padã Arã e também sobre mais uma bênção de Isaac para Jacó. A bênção citada no capítulo 27 se referia mais a uma sucessão patriarcal. Já essa era sobre as bênçãos da aliança de Abraão, que era promessa de posteridade e de possessão das terras. Nessa passagem, Isaac vai usar o nome El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso, que era o mesmo nome que o próprio Deus tinha usado para se revelar a Abraão em Gênesis 17. Isaac despediu Jacó e mandou ele para Padã Arã, porque ele não queria que ele tomasse por esposa uma mulher cananeia, já que isso foi motivo de desgosto quando Esaú fez isso. Então, o objetivo da viagem era de que Isaac se casasse com uma das filhas de Labão, que era irmão de Rebeca, e também para proteger ele da fúria de Esaú. Depois, Esaú tenta agradar os seus pais e rivalizar com Jacó. Ele vai buscar uma esposa entre as filhas de Ismael, que era irmão de Jacó e também filho de Abraão, já que os seus pais não se agradavam das mulheres de Canaã. Mas isso também foi falta de discernimento espiritual de Esaú, porque Ismael não era herdeiro da promessa da aliança do Senhor, assim como diz lá em Gênesis 17 e Gênesis 21, do 12 ao 13. Durante o percurso de Jacó para Padã Arã, ele para em Betel para passar a noite. Aquele lugar ficava a cerca de 80 quilômetros do norte de Berseba, que era o lugar que ele estava, e morava com a sua família, e 10 quilômetros de Jerusalém. Então Jacó pega uma pedra e apoia como travesseiro. O termo travesseiro utilizado no hebraico não necessariamente seria para apoiar a cabeça, mas também para proteger. Naquela noite, Jacó tem um sonho onde ele via uma escada que ia da terra até o topo do céu e os anjos do Senhor subiam e desciam. E essa escada, na verdade, era uma grande rampa de pedras com degraus. Deus fala com Jacó, confirmando as promessas de Abraão e também de que a sua presença, a sua proteção e a sua bênção estaria sobre ele e sobre a sua descendência. Depois que Jacó acordou, ele reconheceu que Deus estava naquele lugar e temeu. Olha o que diz João 1:51. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, a visão que Jacó teve é motivo de encorajamento que apontava para o próprio Cristo, que é o único que dá acesso aos homens para Deus. 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho a seu tempo.
Então é somente Jesus que nos dá acesso ao Pai. Depois, Jacó tomou aquela pedra e erigiu uma coluna em resposta à experiência que ele teve ali. E isso traz grande importância religiosa, né? Que naquela época era muito comum edificação de colunas de pedra. Jacó derramou azeite sobre a pedra, consagrando ela, e chamou também aquele lugar de Betel, que significa a casa de Deus. Jacó faz um voto com Deus, e esse foi o voto mais longo registrado no Antigo Testamento. Ele prometeu que reconheceria o Senhor como seu Deus e lhe daria o dízimo de tudo que lhe foi concedido. Estudos dizem que Jacó queria fazer uma barganha com Deus, o que era muito comum na época, né? As pessoas dar um presente esperando receber algo em troca. Deus já tinha garantido a sua proteção incondicional e mesmo assim Jacó queria garantir que Deus cumpriria a sua promessa. Esse voto pode realmente ter sido devido à imaturidade que ele tinha na fé, porque só mais pra frente que ele tem um encontro verdadeiro com Deus no Val de Jaboque e transformou a sua vida e lhe deu discernimento espiritual. Ou realmente pode ter sido uma forma de adoração sincera de Jacó e não querendo comprar um favor de Deus.